dia, nós iremos apresentar o tema Sistema Circulatório e também abordaremos a doença infarto agudo do miocárdio. O nosso grupo é composto pelo Matheus Búvina, pela Andriele Lustosa, Matheus Vidotti e eu, Vitória Bernardo. Tá, a gente vai falar um pouco da anatomia do sistema circulatório, quais são os componentes que é composto por ele. Eu vou falar um pouquinho o que é esse sistema circulatório. Então, o sistema circulatório é um conjunto de órgãos que são responsáveis pelo transporte de nutrientes e por levar o sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico para todo o corpo. Ele também é um ciclo fechado, ou seja, ele não possui extremidade com o seu meio exterior, ou seja, ele não possui contato. E o sistema circulatório ele é nada mais, nada menos do que composto pelo sangue, pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Que a principal função do sangue é o transporte de substâncias, como nutrientes, excretas metabólicas, gases, hormônios, anticorpos e entre outros. Além do transporte de substâncias, ele também está envolvido na manutenção da pressão osmótica e sanguínea. Também tem a defesa do organismo, com a atuação de células de defesa e anticorpos, regulação de temperatura corporal, formação de coágulos sanguíneos e entre outros. Bom, o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. É o sangue que sai do coração em direção aos demais órgãos do corpo. E o sangue se enche de oxigênio através dos pulmões e vai ao coração. Logo em seguida, o coração bombeia o sangue para o restante do corpo. O sangue arterial chega aos demais órgãos por meio das artérias. Já o sangue venoso é pobre em oxigênio. Depois que sai os demais órgãos em direção ao coração, o sangue carrega consigo o gás carbônico, que posteriormente será liberado através dos pulmões. O sangue venoso circula por meio das veias. São os vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, eles são basicamente uma rede de tubos. Esses tubos, eles transportam sangue pelo corpo. Os vasos sanguíneos, eles têm diferentes tipos. Um deles são as artérias. As artérias transportam o sangue rico em oxigênio do coração para os tecidos. A sua parede é bastante calibrosa, em comparação às veias. Temos as arteríolas também. As arteríolas são basicamente a ramificação das artérias. As veias, nós temos as veias. As veias, elas transportam o sangue pobre em oxigênio dos tecidos para o coração. Temos também os capilares. Os capilares também são vasos bem finos que faz a troca gasosa do sangue. O coração é um órgão muscular oco, localizado no centro do tórax, onde ocupa o espaço entre os pulmões. Seu tamanho é aproximadamente de uma mão fechada. Sua função é bombear o sangue para os tecidos. Durante a sístole, que é a contração, o compartilhamento do coração tornam-se menores à medida que o sangue é injetado. Durante a diástole, as câmeras cardíacas enchem-se com o sangue na preparação para a injeção sequente. Bom, dando continuidade à anatomia do coração, o coração ele possui 3 camadas. A primeira camada, que é a camada mais interna do coração, é a camada endocárdio. É a camada em rosinha ali do esquema. A camada intermediária é a camada miocárdio. É a camada em roxinho ali no esquema. E a última camada, que é a camada externa do nosso coração, é o pericárdio, que é a camada que reveste o nosso coração. Nós temos também o septo interventricular. O septo interventricular, ele é uma parede muscular localizada na porção inferior do nosso coração. Ele tem a função de separar o ventrículo esquerdo do direito, para que não haja mistura do sangue venoso e do sangue arterial. O coração, ele também possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Os átrios, eles ficam na parte superior do coração, já os ventrículos ficam na parte
inferior do coração. Os átrios, eles recebem o sangue, né? E os ventrículos, eles liberam o sangue para o corpo ou para o pulmão. Falar um pouco das cavidades que o coração apresenta, ou seja, ele tem 4 cavidades. Então, essas cavidades, elas vão ajudar para que o sangue ele flua em apenas uma direção. E dentro dessas cavidades, a gente consegue dividir elas em 2 partes. A primeira delas é atriovinculares, que ou seja, eles vão separar entre o átrio e os ventrículos, que seriam as válvulas tricúspide e a bicúspide. E temos também as semilunares, que é as válvulas pulmonar, que é a válvula que fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, que seria a válvula pulmonar. E temos a válvula aórtica, que fica entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Vamos falar um pouco sobre as artérias coronárias. As artérias coronárias direita e esquerda e seus ramos fornecem o sangue arterial para o coração. Essas artérias originam-se da aorta acima dos folhetos da válvula aórtica. A artéria coronária esquerda possui 3 ramos. A partir do ponto de origem até o primeiro ramo principal, ela é chamada de artéria coronária esquerda. 2 bifurcações originam-se da artéria coronária esquerda, que seriam as artérias descendente anterior esquerda e artéria circunflexa. O lado direito do coração é suprimido pela artéria coronária direita, que progride ao redor do fundo do coração. A parede posterior do coração recebe seu suprimento sanguíneo por um ramo adicional a partir da artéria coronária direita, chamado de artéria descendente posterior. Superficialmente, as artérias coronárias estão as veias coronárias. O sangue venoso, a partir dessas veias, retornam para o coração, principalmente pelo seio coronário, localizado posteriormente no átrio direito. Tá, a gente vai falar um pouco da doença do infarto agudo do miocárdio, quais são os sintomas, o que é ela, quais são os tratamentos, diagnósticos e quais as prevenções que a gente deve tomar para tentar evitar ela. Bom, o que é o infarto agudo do miocárdio? Ela é uma doença, também conhecida, né, popularmente como ataque cardíaco. Basicamente, ele bloqueia o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. Geralmente, ele ocorre quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para o coração, né? Sem sangue, o tecido perde o oxigênio e morre. Só complementando o que a Vitória falou, aqui a gente consegue perceber uma foto de um coração normal, onde ele não tem nenhum quadro de infarto. E na imagem ao lado a gente consegue ver um coração já com a presença do infarto. Ok. Então, como ocorre o infarto agudo do miocárdio? O infarto agudo do miocárdio é usualmente causado pela ausência ou pela diminuição da circulação sanguínea no coração, privando o músculo cardíaco de oxigênio e de nutrientes, causando lesões que podem levar à morte de suas células. Com isso, o funcionamento do coração, que trabalha como uma bomba mecânica, pode ser seriamente afetado. O bloqueio de fluxo de sangue habitualmente se deve à obstrução de uma das artérias coronárias, sobretudo em razão de um processo inflamatório associado à presença de placas de colesterol em suas paredes, chamadas aterosclerose, e oclusão de uma artéria por um êmbolo ou trombo. No próximo slide, será mostrado um vídeo que irá falar um pouco mais sobre como ocorre o infarto agudo do miocárdio. Ele está em espanhol, mas é possível entender o que está dizendo. El infarto agudo de miocardio, también llamado ataque al corazón o simplemente infarto, es una urgencia médica que se produce cuando una de las arterias que lleva oxígeno al corazón se tapa. Su principal causa es la acumulación de grasa dentro de las arterias coronarias. Con el paso del tiempo, la grasa va formando una placa en el interior de la arteria que lentamente obstruye el paso de la sangre. El infarto se produce cuando la placa se rompe y se forma un coágulo dentro de la arteria. El coágulo no deja que la sangre llegue a una región del corazón y las células que dejan de recibir oxígeno mueren. La región afectada por el infarto pierde la capacidad de contraerse, por lo que el corazón ya no puede bombear sangre al resto del cuerpo en forma adecuada. Cuanto más grande es la región del corazón afectada por el infarto, mayor es el riesgo de que cause una grave incapacidad o incluso la muerte.
pero cuanto más rápida sea su atención médica, mayores serán las posibilidades de supervivencia y menores las secuelas. Agora eu vou falar alguns sinais do infarto agudo do miocárdio e alguns sintomas. Os sinais são dor torácica, que ocorre de forma repentina. Essa dor pode atingir os braços, principalmente o esquerdo ou o pescoço. Os sintomas mais comuns são vômito, sudorose, ansiedade e inquietação e falta de ar. Alguns pacientes não demonstram sinais e nem sintomas, mas a gente vai passar um vídeo que vai mostrar melhor alguns sinais e sintomas. Muitos de nós conhecemos ou já ouvimos falar de alguém que sofreu um ataque do coração, também conhecido como infarte ou infarto do miocárdio. Infelizmente, esse mal, capaz de levar à morte, tornou-se mais comum em nosso dia a dia. Mas o que é, afinal, um infarto? E como saber se alguém está sofrendo um infarto? O infarto é desencadeado frequentemente por situações de esforço, forte estresse ou frio. É um mal que acontece quando o sangue é impedido de chegar a alguma parte do coração por causa de um entupimento, ou, para usar um termo médico, uma oclusão das artérias. Sem o oxigênio e nutrientes vitais que seriam trazidos pelo sangue, as células do músculo cardíaco começam a morrer. Quanto mais células morrem, maior é a lesão, com risco inclusive de parada cardíaca e morte do infartado. Um dos sintomas mais comuns do infarto é a chamada angina, uma dor retroesternal vinda de trás do osso ao centro do tórax, que pode se expandir pelo queixo, ombro e braço esquerdo. Normalmente, a sensação de dor provoca o chamado sinal de Levine, quando a pessoa leva a mão ao peito em formato de garra ou punho fechado. A angina muitas vezes vem acompanhada de suor, sensação de desmaio e falta de ar. Pode durar de 20 a 30 minutos e passar com repouso. Se persistir, porém, a ocorrência de infarto é altamente provável. Mas nem todo infartado apresenta esses sinais. Mulheres, diabéticos e idosos, principalmente, podem sentir dor de dente, bolo no estômago, falta de ar e cansaço. De cada 100 casos de infarto, 30% são sem sintomas e 25% dos casos se manifestam como morte súbita inesperada. É mais fácil suspeitar de infarto diante de fatores de risco, como obesidade, tabagismo, hipertensão, dislipidemia, diabetes e idade avançada. Se alguém apresentar sinais de infarto, é recomendável tomar 2 ou 3 comprimidos de AAS infantil para diminuir o risco de morte ou sequelas. E chame imediatamente o SAMU pelo telefone 192. A rapidez no atendimento é uma questão de vida ou morte. É preciso que o paciente receba com urgência os primeiros socorros, que inclui a execução e interpretação de um eletrocardiograma por um médico especializado. Fique atento aos sinais de infarto. Você pode ajudar a salvar uma vida. Pouco dos diagnósticos que são feitos do infarto agudo do miocárdio. O primeiro deles, que geralmente se baseia, é o eletrocardiograma, que é feito assim que o paciente chega à emergência. Eles vão realizar esse primeiro exame. Outro exame que é realizado é o ecocardiograma. O ecocardiograma ele é utilizado para avaliar a função ventricular, mas a maioria das vezes ele pode ser, sim, o meio para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. O outro exame que é realizado também é o exame laboratorial, que pode ser creatina quinase, o LDH também, e entre outros. Lembrando que isso aqui são só uma demonstração de quais são os diagnósticos realizados na hora. Lembrando que lá no hospital eles podem ser feitos vários outros, até mesmo porque o infarto é algo mais sério e que precisa da nossa atenção. Agora iremos falar um pouco sobre o tratamento. A meta do tratamento médico consiste em minimizar a lesão no miocárdio e evitar complicações fatais, o que requer a administração de medicamentos para o coração trabalhar de modo mais econômico e para ajudar a restaurar a circulação sanguínea local.
Dependendo do tipo de infarto e da gravidade do entupimento, a desobstrução das artérias muitas vezes requer um procedimento mais invasivo, como a angioplastia, que está sendo mostrada ali na primeira imagem, ou a cirurgia de revascularização do miocárdio, empregando as denominadas pontes de Safena. A intervenção cirúrgica constrói um caminho alternativo para o miocárdio ser irrigado pelo sangue. Tá, a gente vai falar um pouco agora de quais são as prevenções que devem ser realizadas para prevenir, na real, o infarto agudo no miocárdio. Então, uma delas são mudanças alimentares, ou seja, consumir alimentos mais saudáveis, mais ricos em vitaminas, proteínas, entre outras coisas. A prática de atividade física frequente também é uma maneira. Também tentar evitar o tabagismo, as drogas, e consumo de álcools, e entre outros também, é uma grande prevenção que deve ser realizada para combater o infarto agudo do miocárdio. Mas os principais mesmo são a mudança alimentar, que seria uma alimentação, como eu já falei, uma alimentação mais saudável, e a prática de atividades físicas frequentes. Então é isso, a gente conseguiu terminar o trabalho. A gente queria agradecer a todos. Então é isso, muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado. gente. Obrigada.